relacionar-se? Tipo assim, eu estou me relacionando com alguém, financeiramente, profissionalmente, amorosamente. O que é isso? Relação. Familiar. Não é o contato de uma pessoa com outra. A relação você já define tanta coisa. É um contato, mas justamente a relação significa o quê? A relação significa o relacionar, que é você acionar algo, fazer uma ação, porém em conjunto com outra, mas não da mesma forma, porque seria uma coação. Você está agindo de maneira igual, né? Ou uma cooperação. Quando você está se relacionando, muitas vezes, então você está na realidade fazendo uma troca de ideias. Tipo intercâmbio. Um intercâmbio. Porque na prática, se você for observar, não existe uma pessoa que é igual a outra. E num relacionamento, sempre uma hora está dominante do que o outro, seja em formas de pensar, em formas de agir, ou até mesmo na fala. O diálogo só existe se uma pessoa está ouvindo a outra para depois responder. Porque se começa a discutir, é discussão, não é diálogo mais. E se só você fala, passa a ser um monólogo. Então o relacionamento seria justamente uma ação, um intercâmbio, né? Uma troca de experiências, de ideias ou esse tipo de coisa. A medicina tradicional chinesa, ela trabalha com 5 teorias muito boas. E o relacionamento, assim como várias outras coisas, como a alimentação, como a saúde, todas elas podem ser encaixadas nessa teoria de base. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho sobre uma das teorias de base, para a gente depois aplicar isso no relacionamento. Na medicina chinesa, nós temos 5 teorias, que são as teorias de base da medicina tradicional chinesa. É a teoria do Yin e Yang, que é uma teoria. É a teoria do Wuxin, a teoria do Zhang Fu, a teoria das 5 substâncias, que acaba que coloca em português, não tem um termo chinês para isso aqui, porque foram, na verdade, estudava-se separadamente, Qi, Shui, Shen, depois que eles resolveram juntar como uma teoria. Então, por isso que coloca em português mesmo. 5 substâncias e a teoria do Jin Luo. Nós vamos falar hoje sobre a teoria do Yin e Yang, que é a primeira, é a base das outras todas também, e que na realidade um bom profissional, um bom acupunturista ou um bom médico tradicional chinês, ou então uma pessoa que vai aplicar isso no dia a dia, precisa conhecer de maneira aprofundada as 5 para dominar bem a situação, né? Só para explicitar, a teoria do Wuxin seria mais ou menos o que? Seria a teoria dos 5 movimentos ou 5 fases, que o pessoal fala também. Que seria o quê? Que eu estava até explicando para você daquele círculo, lembra? Seria mais ou menos que você teria alguns movimentos, como madeira, fogo, terra, metal e água, que seriam 5 movimentos e que cada um desses, dentro da medicina tradicional chinesa, teria uma função no seu ciclo de vida, qualquer que seja a sua vida. Tudo, se vocês forem aplicar na vida, na natureza, no trabalho, na saúde, na empresa, no relacionamento, em qualquer lugar, sempre existe esse ciclo das 5 fases ou 5 movimentos. Eu, pessoalmente, não gosto de chamar de 5 elementos, embora em alguns livros você tenha 5 elementos. Porque quando você coloca elemento, você limita somente a parte física da coisa. Que é muito comum, por exemplo, dentro de algumas terapias holísticas, eu trabalho com fogo, água, terra e ar. Mas aí o elemento fogo, o elemento água, então é a parte física em si. Já aqui, denota movimento e outras coisas além disso. Então, por isso que eu prefiro, pessoalmente, colocar como 5 movimentos ou 5 fases. Não tem ar, não? Certeza? Não, o ar ele é bem típico de medicina, por exemplo, a ayurvédica, se eu não me engano, utiliza, a medicina japonesa utiliza, mas de uma maneira mais branda, tipo assim, existe, tá? Mas é mais branda. Como é que chama? A bioenergética costuma se utilizar o elemento ar também. Então, normalmente é dessa forma que eu estou falando só de maneira geral, tá? Isso aqui. Madeira, fogo, terra, água e ar. Tudo começa de que maneira? A madeira, imagina assim uma planta crescendo.
Então você tem a madeira, você tem uma planta que vai crescendo, 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 depois ela chega numa maturidade no ciclo da vida. Né? Depois você tem o fogo. Imagina que está tendo um aquecimento muito grande e começa a pegar fogo nessa madeira. A madeira pega fogo, então a madeira gera fogo. Ela alimenta o fogo. Quanto mais seca a madeira, mais madeira tem, mais fogo tem. Depois que o fogo ele pega, depois que ele destrói a madeira toda, caem as cinzas que vão servir de nutrição para o solo. Que aí você vai vir a fase de transformação, que é a chamada de fase de terra. Depois da fase de terra, você tem a fase metal, porque do solo dessas cinzas vão ser formados outros minerais, como, por exemplo, minerais mesmo, você vai ter o magnésio, o cobre, o chumbo, né? Você tem vários tipos de metais. E o metal, pela medicina chinesa, do metal que brota água. Vocês sabem muito bem, já que quimicamente a água é um tipo de metal, né? O H2O, a composição dela é um metal. Na época, que a medicina tradicional chinesa tem mais ou menos 4.000 anos, eles faziam associações com o que acontecia na época. Então, na época, a água, ela justamente saía, as nascentes saíam do chão. Então, por isso que eles colocavam que a água vinha do metal. E a água vai servir de nutrição do solo para gerar novamente a madeira. Um outro exemplo que você pode colocar isso aqui, vamos colocar isso então na sua vida diária. A madeira vai ser a época do seu nascimento, que você vai ter o desenvolvimento, que você vai crescer como uma árvore. O fogo já vem a fase da adolescência, a fase da agitação, os hormônios vão ativar. Depois você vai ter a sua fase de maturação, que seria a fase da terra, né, que já é a fase de transformação. Agora eu já estou me estabilizando. Isso tanto, gente, fisicamente quanto também emocionalmente, tá? É o que eu estou falando. Depois da terra vem a fase do metal, que aí já vai ser a fase de descensão, ou seja, agora a parte do metal é a parte que eu vou estar doando, por exemplo, para a perpetuação da espécie. Eu vou estar contribuindo para a criação de filhos, eu vou estar fazendo um trabalho que já entra aquela fase sua, por exemplo, de terceira idade, mais ou menos. E a água já vai estar entrando a partir dos 60, 65 anos, que já é a fase mais final da vida, para você retornar em breve a entrar de novo no ciclo de geração, novamente, né? Isso a gente pode colocar em qualquer área. Você pode observar isso na parte emocional, na parte física. Isso tanto que é base também, essa teoria do Wuxing, né, que são das 5 fases, ou 5 substâncias, da filosofia chinesa de maneira geral. No caso, então você tem essas 5 fases, e nessas 5 fases ou 5 movimentos, você tem esse ciclo de geração, mas também você tem o ciclo de dominação. A madeira domina a terra, que domina a água, que domina o fogo, que domina o metal e que domina a madeira. Esse ciclo de dominação é o quê? Já que a madeira gera fogo, quanto mais forte a madeira estiver, mais forte o fogo vai estar. Quanto mais forte o fogo estiver, mais forte a terra vai estar. E assim por diante. O que isso significa na vida prática? Vou imaginar que geração é mãe, para ficar mais fácil. A madeira, então, é mãe do fogo, não é isso? Pela lógica aqui olhando, né? O fogo é a mãe da terra. Uma mãe que é bem nutrida, que ela se alimenta, que ela tem muito leite, ela vai dar leite para o filho vai ficar forte. Então, quanto mais forte a mãe, mais forte é o filho também. Deu para entender isso? Então, quanto mais forte a mãe, mais forte o filho. E quanto mais fraca a mãe, o filho vai ficar mais mirrado também, vai ficar mais fraco. Ou então, se o filho estiver muito forte, o que acontece se você pega lá da Afonso Pena, aquela menina que está com aquele menino morrendo de fome, ela toda fraca e tal, e o menino está querendo mamar, ele está muito ávido, a mulher vai ficar cada vez mais fraca. Então, vai tender a enfraquecer. Um filho forte enfraquece a mãe. Ou então, a mãe forte fortalece o filho, a mãe fraca enfraquece o filho. Deu para entender essa relação? E aqui é o ciclo de dominância. O que seria essa dominância? A madeira domina a terra. Já que esse aqui é a mãe desse, é a avó desse aqui. Vamos colocar assim. A gente até brinca ocidentalmente que é assim, vó nasceu para estragar menino, né? Então, na realidade, na China, as avós são mais chatas. Então, assim, você não sabe cuidar do seu filho direito. Então, ela, na verdade, ela reprime, ela domina o filho, o neto. Então, na medicina tradicional chinesa, a madeira ela domina a terra, ela não deixa a terra exacerbar. Se a terra começa a ficar forte, a madeira enfraquece a terra. Deu para entender até aí?
Vamos colocar isso na questão da digestão. A madeira vai ser o alimento, por exemplo. Você acabou de comer o alimento, você vai gerar fogo, você vai jogar um tanto de substâncias, de calor, de energia para tentar digerir o alimento. Depois vai ter a fase de transformação. Agora eu vou começar a fazer o quê? Vou absorver o que precisa absorver, jogar fora. Aí depois no metal, agora eu vou selecionar o que vai jogar para fora e isso aqui que foi absorvido vai manter para ter um direcionamento. E por último vai ter a eliminação. Um outro exemplo que a gente pode dar é a questão da alimentação no organismo. A madeira é responsável pelo fígado e pela vesícula biliar, né? Então, a madeira vai fazer a digestão, por exemplo. No fogo vai ser o coração e o intestino delgado. Não interessa muito essa parte, não, tá? É só para ilustração. O coração vai bombear o alimento que caiu na corrente sanguínea que o intestino delgado absorveu, vai bombear para espalhar no corpo. A terra, que é o baço e o estômago, vai servir para poder começar a separar, a transformar esses alimentos, de acordo com a necessidade. O metal, que ele é voltado a pulmão e a intestino grosso, ele vai servir para fazer o quê? Para ter agora a dispersão do que foi aproveitado para mandar para onde precisa no corpo. E a água, que são os rins, por exemplo, e a bexiga vão servir para eliminar o que não precisa mais. Então vocês estão vendo que acaba que isso tudo é bem cíclico. E no caso de dominação, vai acontecer o quê? Se você está tendo, por exemplo, absorvendo muito alimento, a madeira vai fazer o quê? Se a terra está se a terra está querendo ficar forte, a madeira vai inibir. Então, peraí, se está absorvendo muito alimento, dá a sensação de saciedade. Para de comer, você já comeu muito. Tanto que uma pessoa que tem distúrbios, problemas de obesidade, por exemplo, que está engordando muito, geralmente tem disfunção dessa fase terra, que é voltada à fase de baço e de estômago. Isso também não vem muito ao caso, que é mais da medicina chinesa, quando você vai tratar o paciente, né? Mas isso é só para ilustrar que existe esse ciclo. Agora, se você tiver... Esse aqui serve para inibir esse, não é isso? Mas se você tiver uma terra muito forte, o que vai acontecer? Vai acontecer uma contradominação. Esse, na verdade, vai se revoltar contra esse vai se revoltar. Então, o que está dominando, o tiro vai sair pela culatra. Para entender mais ou menos, seria assim. Imagina, por exemplo, pega aqui Pronto. A água domina o fogo. Se o fogo começa a ficar exacerbado, você joga uma água em cima, que para. Se for um fogaréu muito grande, é uma seringa de água. Vai evaporar a água. Vai ser uma contradominação. Ok? Isso é só uma ilustração então de como seria essa teoria. Nós não vamos entrar nela hoje de maneira aprofundada. Tem a teoria do Zhang-Fu, que seriam órgãos e Fu seriam vísceras, que coloca também justamente isso, que os órgãos e vísceras do nosso organismo servem para trabalhar várias coisas, mas ao mesmo tempo, cada uma tem uma função e se ele se desequilibra, pode gerar um desequilíbrio geral no organismo. Ok? Vamos entrar nisso em uma outra oportunidade. As 5 substâncias seriam substâncias ou líquidos que seriam vitais no seu organismo, que seria Qi, Xue, Shen, Jin, Ye, que seriam 5 também, só para ilustrar que eu estou colocando os nomes para quê? Porque depois vocês podem procurar na internet, se quiser ler um pouquinho mais, né, só para agilizar. O Qi, que significa energia, o Xue, que é o sangue dentro da maneira... Sangue dentro da maneira que nós estamos... dentro da maneira que nós estamos falando, no chinês, significa, na verdade, tudo que envolve o sangue. Então é sangue, mas é também hormônios, porque circula no sangue, é glicose, é tudo que esteja voltado ao sangue em si. Tá ok? Então pensa que o Xue é porque eles traduzem para o português, mas na verdade o chinês é um pouquinho diferente do português, né? Então dá uma diferença. Você tem o Shen, também, para quem quiser procurar. Esse aqui é bem interessante, procurar na internet. Que o Shen, ele significa mente, espírito ou consciência. Então, ele coloca como que seria um equilíbrio também. É importante estudar como que funciona. Você vai ter o Jin, que em português seria mais ou menos a essência, seria o seu código genético. Tanto que você tem assim, não, eu tenho tendência a engordar, mas é de família. Então, ou seja, é a minha essência de família, eu trouxe isso da família. Você tem, então, na prática, 2 jeans. Você tem um jean pré-natal e pós-natal. O pré-natal, que vem de família, todo mundo na casa é hipertenso, tem tendência a ter pressão alta.
E tem o DIN pós-natal. E eu não tenho tendência à pressão alta pela minha família, mas eu entupo de sal, de comida gordurosa. Então você tem dois tipos de essência. Uma que você vem dela, nossa, fulano, você olha pra você, ele está com 70 anos, não tem um fio de cabelo branco, é de família. Isso é o DIN pré-natal. E tem o pós-natal que a pessoa adquire. Ela não tem tendência a ter fio branco, mas ela sempre dorme muito mal, alimenta muito mal, fuma, bebe e tal, e começa a embranquear o cabelo. Então é mais nesse sentido. E por último tem o DIN-E, não é dinheiro não, tá? O DIN-E, que seriam os líquidos orgânicos ou líquidos corpóreos. São todos líquidos, com exceção do sangue que está aqui. Então é que você tem a saliva, tem o suor, tem o sêmen, tem a linfa, entendeu? Tudo que não seja a lágrima, tudo que não seja o sangue. Então isso para quem quiser estudar essas substâncias, depois dá uma lida, procurar na internet. E por último, você tem o DIN-NUO, que DIN significa canal e NUO colateral, ou então meridiano e ramificação, que são aqueles famosos canais de acupuntura, que o pessoal fala, tem tanto de canal, tanto de linha no corpo da pessoa, que serviria para fazer com que isso aqui circule no organismo de maneira adequada, então para a energia, o Qi circular, então para esse tipo de coisa, tá? Aí também você tem assim, 300 canais, entendeu? Tem 12 canais comuns, tem mais 8 que são extraordinários, tem mais os colaterais, então são muitos canais que a gente tem também. Então, um bom profissional, ou então quem que vai aprofundar sobre isso, teria que dominar bem esses. Hoje vamos falar somente do primeiro, tá? Do Yin e do Yang. Então agora a gente vai começar mesmo a teoria do Yin e Yang. Eu falei com vocês que os chineses, eles desenvolveram muito a medicina tradicional chinesa há mais ou menos 4.000 anos atrás. E principalmente pela observação que eles percebiam o que acontecia. Então, os pontos de acupuntura, por exemplo, surgiram bastante dessa maneira. Tem um pontinho chamado BP6, que fica próximo ao tornozelo, na parte interna, que às vezes acontecia de uma mulher grávida, pegava e machucava, se feria naquele ponto, e aí acabava que perdia o bebê. Aí eles começaram a dizer, mas por que acontece? Não, a pessoa tinha uma dor de cabeça, espetava um ponto lá e tal assim, e melhorava. Eles começaram a perceber uma coisa nesse negócio aí. Aí depois que eles foram achando os pontos em que tinham relações com determinados órgãos, é que eles foram traçando os canais. Então eles acharam primeiro vários pontos, tanto que existem vários pontos também que são chamados de pontos extras, porque ainda não conseguiram achar um canal que combine com as funções deles, mas que eles existem. Então, na verdade, a gente tem mais ou menos 364, ou alguns consideram 366, que são dois pontos que repetem, que são pontos regulares, mas na prática dá mais de 800, contando com os extras, né? Então, para decorar tudo também demora um pouquinho, né? Onde que cada um, para quem serve, o tanto que tem que colocar da agulha, isso demora um pouquinho para poder fazer. Pela observação, então, a teoria do Yin e do Yang, que a gente vai estar falando agora, é a teoria básica do equilíbrio da medicina tradicional chinesa. Imagina que é uma bicicleta. Quando você está numa bicicleta, você está em equilíbrio dinâmico. Não é estático, você não está parado, você está andando, mas você se equilibra. Você tem alguns pequenos desequilíbrios, mas se você desequilibra demais para um lado ou para o outro, você cai. Ou seja, gera um quadro patológico, gera uma doença que começa no psicossomático, no emocional, que torna-se físico. Então, imagina que isso aqui é uma grande montanha, que os chineses eles observavam muito as coisas. Imagina que isso aqui é uma grande montanha e aqui você tem o sol, tá? Eu não sou formado em artes plásticas, tá? Imagina que isso aqui é um sol, tá? Ó, tem até a carinha, ó, pronto, tá? Isso aqui é um sol, tá? Aí isso aqui é uma montanha, imagina que é uma montanha. Normalmente, quando você tem um sol batendo na montanha, o que acontece? Você tem uma parte que sofre a radiação solar, não é isso? Então você vai ter duas partes na montanha. Você vai ter uma parte que vai ter várias características e uma parte que vai ter outras características diferentes e muitas vezes opostas. Como por exemplo, aqui você vai ter o quê? Seco, concorda que vai ter secura? Sim. O sol vai secar. Outro exemplo, vai estar claro ou vai estar escuro? Claro. Claro. De cara, se aqui está seco, aqui vai estar o quê? Úmido. Se aqui está claro, aqui vai estar o quê? Escuro, não é? Aqui fica mais no alto ou mais no baixo da montanha? No alto, né? O sol bate de cima, não vai bater embaixo. Então aqui é alto,
aqui é baixo. Vocês estão entendendo essa dicotomia que está acontecendo, né? Um outro exemplo, aqui em cima também é alto e aqui é baixo. Aqui vai ter mais ou menos movimento do que aqui. Normalmente os animais durante o dia, as coisas costumam ter mais movimento. Os pássaros, não é isso? Então, aqui vai ter o quê? Aqui vai ter movimento. E aqui vai ter o quê? Quietude, não é isso? Se você for analisar essa montanha como um todo, o Sol bate mais externamente ou internamente? Então, aqui vai ser o quê? Externo. Interno. Tá ok? O que mais que a gente pode achar aqui? Questão de, por exemplo, a questão de, deixa eu ver aqui, claro, alto, seguro. Vamos colocar a questão de movimento e quietude. Vamos colocar então masculino e feminino. Qual vocês acham que seria masculino e qual vocês acham que seria feminino? Normalmente, o homem tende a ser culturalmente mais agitado ou mais parado? Mais agitado. Então, vamos colocar o masculino aqui e o feminino. Tá ok? No caso do masculino e do feminino, você tem também, em relação a essa parte aqui, masculino e feminino, a gente pode pensar até mesmo em questão de célula. As células, os gametas masculinos e femininos, o espermatozoide ele é mais agitado, não é? E mais leve ou denso, ou mais pesado. Se é mais seco e aqui é mais úmido, o óvulo não é grande, não é pesado, denso. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser leve. E aqui vai ser pesado. Deu para entender? Sim. Outro exemplo. É seco e claro. O sol está batendo. É quente ou frio? Quente. E aqui então vai ser frio. Normalmente, agora vamos analisar no corpo. O corpo aqui é mais yang, aqui é mais alto ou mais baixo do que o pé? Então aqui normalmente a gente vai ter o quê? Órgãos e vísceras mais leves. Já reparou que aqui é que a gente digere o alimento e o pulmão que é leve, tá aqui para cima? Vocês já repararam que onde tem mais movimento é em cima do que embaixo, que são órgãos que funcionam mais devagar? Onde que a gente tem mais sensação de peso? É mais em pernas ou em braço e cabeça? Mais embaixo. Então vocês estão começando a perceber isso aqui, não só na montanha como no próprio corpo. Então vocês estão vendo que da mesma maneira, todas as teorias da medicina chinesa aplicam-se nos dois. Então, eles foram percebendo que tem essas variações aqui. E aí eles perceberam então que isso aqui, eles resolveram criar um símbolo que unificasse esses dois, que é o símbolo do Yin ou do Yang, que muita gente já deve ter visto, e às vezes não sabia que chamava esse nome, ou o símbolo do Tao, que é uma maneira de escrever chamada Pinyin, que na realidade é o chinês mandarim, né? Só que colocando com letras meio português, porque eles escrevem com ideogramas, né? Então, você tem a teoria do Yin e do Yang, que você tem um símbolo que é chamado de Tao, isso é com D, Tao, mas fala Tao, que é o princípio meio do taoísmo, que é uma religião que fala o definir das coisas. Então, esse símbolo aqui é o símbolo do Yin e Yang. Você tem um círculo, não é isso? E nesse círculo, você vai ter essa seguinte divisão. Sendo que, qual que é o alto aqui? Vai ser o claro ou o escuro? Claro. O claro. Então, esse de baixo, tem duas bolinhas assim, vou explicar essas bolinhas. Esse de baixo aqui é o escuro, tá ok? E esse aqui é o claro. Então, é o claro e o escuro. O que representa a teoria do Yin e do Yang? Representa que tudo é sempre cíclico, tudo existem os dois, só existe doença porque tem saúde, só existe claro porque tem escuro. Você só sabe que existe som porque existe o silêncio. Então, eles são independentes, eles são opostos, porém eles são interdependentes, um não existe sem o outro, e eles são
complementares também. Deu para entender? Lembra lá daquela teoria que eu falei, da madeira, fogo, terra? A madeira também representa, por exemplo, se você for olhar estações do ano, lembra que eu falei que aplica em tudo? Nas estações do ano, nós temos 4 estações ocidentalmente. Para os chineses, nós temos 5 estações do ano. Então, para o chinês, na realidade, nós temos a madeira, que ela representa a primavera. O fogo, lembra que eu falei florescimento, crescimento? O fogo representa o verão, que é o calor, é seco, não é isso? Antes de chegar no outono, na medicina chinesa, na teoria de base da medicina chinesa, nós temos a canícula, que é uma outra estação, só que um pouquinho menor. Que, já ouviram falar? Gente, yin ou yang, vocês acham que o verão é yin ou yang? Esse aqui, tá? O claro é o yang, que é o masculino, masculino não entenda só do sexo masculino, masculino de energia masculina, tá? E esse aqui seria o yin. Vocês acham que o verão seria yin ou yang? Yang. Verão é quente? Verão é seco? Verão é claro? Concorda comigo? Mas não tem até aquela musiquinha? São as águas de março encerrando o verão. Se verão é seco, se é claro, se é quente, como é que você vai ter uma estação no final de março que, ao invés de ser quente, você tem normalmente esse ciclo de 3 a 4 dias de calor intenso, 2 a 3 dias de chuva forte e os 3 a 4 dias de dia frio. Uai, como é que entrou esse dia frio aí? Essa mudança, essa transformação, lembra que eu falei que a Terra era a fase de transformação? Essa transformação, ela é justamente a fase que nós chamamos de canícula. Então, você tem primavera, verão, canícula, outono e inverno, pela medicina chinesa. São 5 estações na realidade. Então, da mesma maneira, se você for aplicar a teoria do Yin Yang, você tem isso aqui, ó. Você tem tá aqui, por exemplo, você tem a primavera, tá bem grande. De repente, vocês estão vendo que chegou aqui, tá esquentando? Tá esquentando, esquentando, esquentando. Aqui é a primavera, aqui é o verão. Olha o tamanho do verão, o auge do calor. Tá chegando aqui, tá o auge do calor. De repente, quando chega naquele... Não tem o pessoal que fala depois de toda tempestade tem a bonanza? Então, fica tão quente, mas tão quente que uma hora tem que mudar. Não dá para continuar mais. Aí começa a entrar o outono, para depois ficar no oposto, frio, no inverno. Então, é sempre cíclico isso aqui. É sempre contínuo, não muda bruscamente de uma hora para outra. Coloca isso na prática. Uma pessoa que está entrando no processo inflamatório, está com febre, fica com tanta febre que uma hora a febre cessa e depois começa a ter calafrio. A pessoa começa a sentir frio, mesmo o corpo estando quente, começa a sentir frio e começa a bater para produzir calor no corpo. Porque por dentro ele já está extremamente yin, ele já não está mais yang. Vocês estão percebendo então como que isso aqui dá para aplicar em todas as coisas? Agora então, e o que significa essas duas bolinhas? Isso aqui é só um símbolo representando que por mais yang que uma coisa seja, sempre tem um yin começando a florescer. Por mais yin que uma coisa seja, sempre tem um yang começando a florescer. Então tem até gente que tem um pouco de preconceito que acha assim, não, esse é símbolo de, sei lá, de capeta, tem algumas coisas. E não, de Nova Era, não tem nada a ver, isso aqui existe há mais de 4.000 anos. Mas o capeta existia, né? Se existia, já existia há muito tempo, não é de agora, né? Então assim, isso é muitas vezes por quê? Porque a pessoa também colocava, como, principalmente dependendo do tipo de religião, colocava às vezes que era símbolo, se é símbolo é uma coisa errada e tal. Não estou aqui, tá gente, para julgar religião alguma, estou só colocando questão histórica da coisa, tá? Então, agora vamos analisar então a pessoa, porque aí vai ser importante para entrar no relacionamento, que é o nosso foco hoje, não é isso? Vamos separar as pessoas então de acordo com o Yin e de acordo com o Yang, e vocês vão me ajudar nisso. O Yin aqui, o Yang aqui. Uma pessoa que é calorenta, ela é Yin ou Yang? Ela sente calor. Yang. Então, calor é Yang, não é isso? Pessoa calorenta. E uma pessoa friorenta vai ser Yin, que é o oposto, não é isso? Um outro exemplo. Uma pessoa que é mais gorda, ela vai ser Yin ou Yang comparado à magra?
qual que é mais leve e qual que é mais pesado? Lembra o que? O yang é mais leve ou mais pesado? Mais Lembra do espermatozoide? É mais leve. Movimento, lembra disso? Outra coisa, olha uma dica muito boa, gravidez. A gravidez, a mulher incha, a mulher pesa. O feminino, ele tende a ser mais yin. Quando, na medicina chinesa, a gente estuda muito algumas coisas chamadas de semiologia da língua, que a gente sempre olha a língua na consulta, e pulsologia, que você estuda o pulso. Pulso da mulher normalmente tende a ser mais escorregadio, um pouco mais gorduroso do que o masculino, por exemplo. Então, uma pessoa mais gorda, ela vai ter normalmente o quê? Uma tendência mais yin. E uma pessoa magra, yang. Tá ok? Agora você tem uma pessoa que é mais corada e uma pessoa mais pálida. Qual que vocês acham que vai ter? A corada e yang. E yang por quê? Por conta do quente. calor, do quente. Do quente e do calor, porque muitas vezes as pessoas confundem a questão da pessoa estar corada. Não, mas o yang não é claro, mas palidez é falta de calor. Então, não penso palidez porque é claro, o palidez é falta de calor. Tá ok? Então, uma pessoa yang vai ser uma pessoa corada. Uma pessoa yin vai ser uma pessoa pálida. Só de olhar por isso, a gente até já pensa um pouquinho na medicina chinesa aplicada à acupuntura. Que aí já vai pensar, uma pessoa muito yang vai ter a língua mais vermelha, uma pessoa muito yin vai ter uma língua mais pálida. Uma língua mais inchada vai ser mais yin. Lembra do gordo? Sim. Com marcas de dente que nem cabe às vezes dentro da língua direito, dentro da boca direito, vai ser mais yin. Uma pessoa, por exemplo, que tem a saburra, aquela pelinha que cobre a língua, uma saburra mais esbranquiçada, mais pálida, ou uma saburra mais amarela. Então aí a gente vai ver esse tanto de coisa. Outras coisas que a gente pode ver na prática. Uma pessoa que fala alto, vai ser mais yin ou mais yang? A altura é movimento, não é isso? A pessoa está gritando. Então fala alto. Fala baixo. Gente, me desculpa, esqueci de colocar silencioso. Fala baixa e fala alta. Agora, falar alto é a mesma coisa do que introspecção? Não. Então, por exemplo, uma pessoa que fala muito e uma pessoa calada também vai entrar nisso. O falar muito não é movimento? E uma pessoa que é extrovertida, que é para frente, para fora, Yang. introvertida, pressão alta, yang. Por quê? Não é mais movimento, o sangue está circulando rápido, o yin tem que ser mais parado. Pergunta: o dia é yin ou yang? Yang. Yang. E a noite? De cara, se uma pessoa então está com insônia, ela está agitada à noite, ela está com problema que ela está com excesso de yang. De noite ela tem que estar quieta. Vocês estão entendendo a diferença? Pessoa que às vezes está sonolenta logo após o almoço, por volta de 1 a 2 horas quando come e tal, ela está com excesso de yin. Ela está às vezes com deficiência de yang. Por quê? Porque na hora que ela tinha que estar funcionando, na hora que ela mais precisava de energia, ela foi o sangue todo para digerir o alimento, por exemplo, ao invés de continuar tendo pique, está com falta de sangue, que pode ter extremidades mais frias. Então vocês estão vendo como que o yin e yang ele é bem prático na vida sua, como você percebe. Alimentos quente ou frio, você pode colocar isso. Alimento cru ou cozido, você pode colocar isso. Então tem várias maneiras que a gente pode colocar. Outro exemplo em pessoas também de relacionamento. Homem, então o sexo masculino mesmo, né? Mulher. Criança, yin ou yang? Um Paraná adulto. Completamente yang. Yang.
Criança não para quieto, não é isso? A criança ela é muito mais yang. Compara uma criança com um idoso de 70 anos. Vou colocar extremo para ver, né, essa questão. Yang, óbvio, né? Criança em yang, adulto ou idoso, né? Vocês estão percebendo que vocês conseguem se ver nos dois? Isso acontece o quê? Nós temos aqui 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, está faltando. Nós temos aqui várias características que podem ser aplicadas tanto para uma pessoa quanto para outra. Yin ou Yang que tem mais água? O calor, ele faz o que com a água? O Yin não é mais úmido, umidade. Então, sem sede, quando a pessoa não tem sede, ou sedenta, que toda hora está tomando água, principalmente a pessoa que adora água gelada, mas eu gosto de água triscando, com muito gelo, aí você vai ter uma predominância de Yang. A pessoa está com muito calor, ela está com muito Yang. Nossa, eu quase não tomo água, eu só tomo água se eu lembrar ela, e só natural. Então essa pessoa está com características mais Yin. Então, extremidades quentes, a pessoa é mais Yang. Extremidades frias, a pessoa é mais Yin. Tranquilo? Então, o que é extremamente importante de você procurar avaliar no seu relacionamento? O que eu chamo de relacionamento? Profissional, financeiro, amoroso. Avalie o seu. Vamos pegar um exemplo prático? Dá um exemplo prático aí. Vocês querem um relacionamento o quê? Amoroso ou financeiro ou o quê? Amoroso. Amoroso, por exemplo? Então, vamos pegar um relacionamento amoroso. Você primeiro é muito importante você procurar ver qual que é a sua característica predominante. E lembrando que tudo é relativo. Então, alto ou baixo? Qual que é Yin, qual que é o Yang? Alto é o quê? Yang. E baixo é Yin. Agora, eu sou alto comparado a você, mas comparado a ele não. Ele é mais Yang do que eu, do que você. Então tem essa relatividade da coisa. Então você vai sempre procurar ver onde você se encaixa mais. Ah, tá, ó, eu sou uma pessoa friorenta, eu sou magro e também paleocorado, mais ou menos um pouquinho dos dois, não vou contar esse. Mas eu costumo falar baixo, a minha postura, eu sou pra cima, oi, tudo bom e tal, ou eu sou uma pessoa mais lânguida, mais parada. Então, tudo vai contar. Eu sou impaciente, nervoso, impaciência é o quê? Uma pessoa tolerante, tranquilo, gente, tá tudo bem. E tudo em excesso faz mal. Se a tolerância aumenta, que tipo de problema vocês acham de saúde que uma pessoa muito Yang vai ter? Pressão alta, derrame cerebral, tudo voltado à agitação, a calor, problemas sanguíneos. E pessoas do tipo Yin, problemas respiratórios, problemas digestivos, vai ser uma coisa mais parada, entendeu? Ansiedade e depressão, Yang gera ansiedade, depressão. Então, olha para vocês verem como que tudo tem esses opostos, só existe um porque existe o outro. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai analisar que tipo de pessoa você é. Então, nossa, eu sou essa pessoa. Agora, o meu namorado, a minha namorada, o meu esposo, a minha esposa, a pessoa com quem eu estou me relacionando ou com quem eu quero me relacionar, é como? E aí você vai procurar olhar. Vocês já ouviram falar daquela expressão, dois bicudos não se bicam? Uhum. Porque justamente assim, se um bica, o outro vai bicar. Ou dois bicudos não se beijam, né? Que é a mesma coisa. Por quê? Tudo em excesso provoca desarmonia. Vocês agora, hoje, tendo esse conhecimento, vocês podem fazer o quê? Vocês podem observar, antes de entrar no relacionamento, se já vai valer a pena, porque se a pessoa bater muito de frente, você já está vendo assim, já estou entrando na roubada. Ou então, com esse conhecimento, você vai saber equilibrar. Como você vai equilibrar, é o que é interessante do relacionamento aplicado à medicina chinesa, da teoria do Yin e do Yang. Lembrando, tá? Isso aqui vai ajudar bastante, mas você conhecendo as 5 teorias aí que você vai ter um relacionamento perfeitamente harmonioso e tal. Normalmente, a gente vai colocar aqui só uma base mais tranquila. Então, vamos supor que uma pessoa é extremamente Yang e você é extremamente Yin, só para facilitar a ilustração. Você vai procurar equilibrá-la. Se ela vai gritar com você, você vai gritar com ela? Excesso de Yang.
Então você vai procurar fazer o quê? Se ela está muito apática, mas eu não sei o que eu faço da vida. Não, peraí, vamos fazer e tal. Você vai fazer com que ela se levante. Mas aí que tá, muita gente não sabe como fazer isso. Se a pessoa é muito yin, é muito apática. Nossa, Daniel, mas você tem que levantar daí, porque a tendência do yin é de expansão ou de retração? Retração. Se você vem com yang muito forte, ela vai se retrair mais. Então você tem que saber puxar essa pessoa do excesso de yin. Se você for muito yang. Se você for muito yin, também é o contrário. Deixa a pessoa estourar, não entra em competição com ela, porque ela vai perceber que você está entrando em competição, e ela é yang, não vou deixar barato. Então você vai fazer o quê? Você vai mostrar para ela, o meu yin está equilibrando com o seu. Que aí vai acontecer o quê? Tá, mas por que você acha que é isso? Ela está estourando parte do racional. Então, qual que vocês acham que é racional aqui e qual que vocês acham que é emocional? O yin é o racional. o yang e o emocional. Geralmente, qual que é mais centrado? O yin. O yin tende a ser mais centrado, o yang é mais expansivo, não é isso? Então, normalmente, o emocional fica no yang. O pessoal brinca muito, nossa, homem estoura à toa, por exemplo. Já o oposto do emocional, que vai ser o racional, vai ser aqui. Só que esse racional toma um pouquinho de cuidado com essa palavra. Porque o racional entra muitas vezes no raciocínio lógico. Aí, o raciocínio lógico vai ser yang. Tá? Eu estou colocando, lembra que eu falei que é tudo em relação a. Então, por exemplo, você vai ter a questão da ação também. O homem muitas vezes pega e faz, a mulher pensa muito antes de fazer. É um exemplo, entendeu? Então, planejamento e ação. Aí, o que é importante para você saber como dosar? Se a pessoa é muito estourada, você não vai se permitir estourar também. Você vai entrar em conflito. Se a pessoa é muito apática, você também, e ela está sem ação, você não vai se permitir tornar-se apático. Mas você tem que saber como mudar essa situação sem que a pessoa perceba que você está querendo mudar. Porque se for uma pessoa yang, e ela perceber que está sendo manipulada, aí ela vai virar uma arara com você. Entendeu? Então você tem que fazer de maneira... Sabe aquele tipo de coisa assim? Que tinha até um filme, O Casamento Grego, que falava muito assim, não, porque o homem é a cabeça da relação, mas a mulher é o pescoço, ela que direciona para onde ele vai olhar. Então, é mais ou menos nesse sentido, a gente pode colocar, eu colocaria assim, o yang é a cabeça da relação, porque geralmente o yang é que tem atitudes. Eu falei homem ou mulher? Não. Se é uma mulher agitada, uma mulher que pega e faz as coisas e tal, é diferente. E às vezes é um homem, e eu estou falando também, se forem dois homens ou se forem duas mulheres. Então eu estou colocando aqui em relação à postura com a vida. E o principal é o quê? O respeito. Porque se você não respeita, o outro se sente desrespeitado, começa a acontecer o quê? Esse desequilíbrio. O yang torna-se exacerbado ou o yin torna-se exacerbado. Ou a pessoa que ela é mais yin, não quero conversar sobre isso, emburra. E o que é mais interessante, porque quando você emburra, você também é manipulador. Eu sei que isso irrita aquela menina. Ela fala e eu não falo nada. Então eu emburro propositalmente para aumentar o yang dela. Eu fico yin para aumentar o yang. Aí que tá, existem dois tipos de relacionamento. Você tem o relacionamento, que um livro muito bom também falava sobre isso, que era a questão do relacionamento do tipo tênis, vocês já leram esse livro, e do tipo frescobol. Já ouviu falar de frescobol? Que é aquela raquete de madeira que tem, né? Que a gente pega e fica brincando com o outro na praia. Qual que é a diferença do relacionamento do tipo tênis e do relacionamento do tipo frescobol? Eu estou jogando tênis com o Jimmy. Eu quero fazer de tudo para ganhar o jogo. Então eu sempre tento acertar a bola nos pontos fracos dele, que ele não vai conseguir pegar a bola e mandar de volta para mim. Esse é um relacionamento que tende ao fracasso e que tende muitas vezes à codependência. Eu não suporto mais estar com esse cara, mas acontece que eu tenho que estar com ele, porque senão como é que eu vou fazer? Eu não consigo vencer porque ele também alimenta a minha ira. Então vira aquela coisa do homem cafajeste, né? Não aguento mais esse cara, então eu não consigo viver sem ele. Vira muitas vezes nesse sentido. Normalmente isso acontece um pouco mais com a mulher do que com o homem, esse tipo de codependência. Não é regra, tá? Da mesma maneira então que você tem um relacionamento do tipo frescobol.
O que é o gostoso para quem já jogou frescobol na praia? Sabe que é o quê? É de você pegar e você jogar certinho na raquete do outro. E quanto mais manter a bola em jogo, é mais gostoso. E os dois vão estar ganhando. Porque se você está deixando cair, eu tenho que tentar me moldar e corrigir a maneira que eu estou jogando para render. Para continuar tendo o jogo. Porque o gostoso não é acabar o jogo. Porque se eu acabei o jogo, eu ganhei, eu sou vitorioso. Que é um tipo de relacionamento, que tem pessoas que gostam, mas que costuma ser um relacionamento destrutivo, que não dura. Já o relacionamento do tipo frescobol, você vai ter aquele relacionamento de quê? De querer crescer.